Você sabia que o voodoo tem uma enorme contribuição na construção de histórias de bonecas assombradas ao redor do mundo? Eu sou a Milena Pfiz e você vai conferir comigo 5 histórias mais aterrorizantes de bonecas assombradas no novo quadro do canal Abominatio, Universo Paralelo. Naves, forma de disco voador. Segundo muitos historiadores, a boneca é um dos brinquedos mais antigos e populares do mundo que representa a forma humana. Existem registros de bonecas que datam de mais de 2.000 anos, conforme alguns achados arqueológicos na Babilônia e no Egito Antigo. Lá, elas eram produzidas em madeira e tinham significado místico. Quando uma criança, dona do brinquedo, morria, a sua boneca era então colocada em seu túmulo para que a criança brincasse com ela após a morte. Muitas civilizações antigas, como a grega, hindu, inca, asteca e maia, tinham estátuas e bonecos que representavam seus deuses e os utilizavam como objeto cerimonial. Na Grécia Antiga, por exemplo, as bonecas faziam parte dos rituais de casamento. Numa cerimônia, a noiva, antes do casamento, entregava suas bonecas à deusa Ártemis, como símbolo do fim da infância. Na maioria das culturas, as bonecas estão associadas ao universo feminino. Mas justamente com as estátuas dos deuses, acabaram dando origem aos bonecos, que foram associados aos meninos. Já no século XV da era cristã, as bonecas conquistam o gosto popular e na Alemanha elas entram na linha de produção comercial. Nessa mesma época, Paris, na França, já se especializava na produção de bonecas, reproduzindo com fidelidade o padrão das mulheres francesas. Mas foi no século XIX que a boneca alcançou seu apogeu, quando passou a reproduzir fielmente personalidades da corte e da sociedade europeia e passou a ser destinada aos adultos. Foi então que no final do século XIX, Thomas Edison, ele mesmo, o inventor da lâmpada elétrica, observando a perfeição das bonecas que pareciam ter vida, teve a ideia de produzir uma boneca que falasse. O invento caiu no gosto das fabricantes e revolucionou a indústria de brinquedos. As bonecas não só recitavam orações, como também cantavam. Mas foi no final dos anos 50 do século XX, no Haiti, que um boneco, sem distinção de gênero, ficou mundialmente conhecido como a própria encarnação do mal e protagonista de cenas macabras de feitiçaria: o voodoo. O seu manipulador era o sanguinário ditador do Haiti, Papa Doc, adepto praticante do voodoo, onde o boneco era usado como objeto de magia negra e feitiçaria. O voodoo é uma religião dos ancestrais dos povos africanos e não é uma religião de magia negra como usou Papa Doc para seus fins malévolos. Muito pelo contrário, é uma religião de cura. Entrou nos Estados Unidos pelo estado da Louisiana e Nova Orleans, onde até hoje existem muitos praticantes do voodoo. Voodoo é um termo para a palavra espírito. Mas esse boneco é mais antigo que imaginamos. Essa prática foi muito usada no Egito Antigo e na Grécia, onde os magos os chamavam de colossoi. Só para confirmar, o Egito fica no norte da África. As bonecas, desde o início de seu surgimento, parecem que já nasceram com uma forte carga mística e emocional. Como se representassem alguém que não temos ou desejamos ter, sejam eles deuses ou seres humanos. Em muitos casos, essa boneca se torna uma extensão da própria identidade do seu dono. Outras vezes, aparece como porta-voz do alter ego do seu dono, como os bonecos de ventrílocos. É possível que essa necessidade de companhia inerente dos seres humanos transfira para essas bonecas nossa necessidade existencial e, em muitos casos, crie para elas uma vida própria, com nome, vestuário, objetos pessoais,
festa de aniversário e até perfil psicológico. Também é bem provável que o boneco voodoo, com sua carga dramática envolvida em sangue, magia e violência no Haiti, tenha contribuído muito para a construção das lendas de bonecos malignos que ganham vida através de rituais, possessões diabólicas ou manipulação de demônios. Seguindo nesse caminho, vamos ao nosso primeiro caso: a boneca de Singapura. Numa rua movimentada de Singapura, os moradores encontraram uma pequena boneca no chão, encostada em uma árvore. A boneca tinha uma aparência muito antiga e tinha os olhos vendados por uma faixa de pano com estranhos caracteres escritos nela. Depois de investigarem bem a boneca e as palavras escritas sobre o pano, chegaram à conclusão que ela não tinha dono e não estava ali para ser devolvida a quem quer que fosse. De acordo com a narrativa, a palavra escrita no pano estava em árabe e foi traduzido como Bismillah. Alguns acharam que a venda e a inscrição em árabe aprisionavam uma maldição dentro da boneca, que só poderia sair pelos olhos. Outros acreditavam ser um produto de magia negra. Outros acreditavam que a boneca estaria possuída e fugiu da casa do seu dono. Outros acreditavam que ela estava vendada justamente para não acertar o caminho de volta para casa. Alguns dizem que a boneca poderia ser ouvida falando e, quando deixada sozinha em uma sala, teria sido encontrada com a cabeça voltada em uma direção diferente. Pessoas a teriam ouvido falar no idioma malaio e sua voz teria soado como a de uma mulher adulta. Dizem que o dono da boneca teria descoberto que a única maneira de se livrar dela e ter certeza de que não iria voltar era cobrindo seus olhos. Há rumores de que a maldição passou para outra pessoa, que tirou a venda dos olhos da boneca e olhou nos olhos dela. O fato é que, após o achado da dita boneca, mortes estranhas aconteceram nas redondezas do local onde ela foi encontrada. Bismillah ou basmala é uma fórmula em árabe usada em variados contextos da vida de um muçulmano. Significa em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. A palavra Bismillah deve ser dita na língua árabe, que é a língua litúrgica do Islã. A palavra Bismillah é a frase mais utilizada pela caligrafia artística islâmica. É colocada no início de uma carta, sendo também possível encontrá-la nas escolas e locais de trabalho de países de tradição muçulmana. Segundo algumas tradições populares, a Bismillah foi escrita na coxa de Adão, nas asas do arcanjo Gabriel, no selo de Salomão e na língua de Jesus Cristo. Também foi divulgada pela música Bohemian Rhapsody, do grupo britânico Queen. Os cristãos árabes usam, por vezes, a palavra Bismillah para se referirem à fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto à boneca, está desaparecida desde que foi descoberta. Mandy, a boneca que gosta de companhia. Mandy está no Museu Quesnel, na província de Columbia, no Canadá. Ela foi doada ao museu em 1991. A mulher que doou a boneca ao museu disse ao curador que um certo dia ela acordou no meio da noite com o som de um bebê chorando no porão. Então ela foi até o porão e encontrou a janela aberta com as cortinas esvoaçando perto da boneca que estava sobre um móvel. Só que a janela já havia sido fechada antes dela ir se deitar. A ex-dona, mais tarde, disse ao curador que após a boneca ser entregue ao museu, ela não ouviu mais os sons de crianças chorando. Mandy não tem um lugar permanente no museu. Ela foi colocada em frente à entrada para que os visitantes pudessem vê-la. Mais tarde, ela foi colocada sozinha dentro de uma caixa em uma parte diferente do museu. O que dizem é que a boneca não pode ficar perto de quaisquer outros bonecos porque ela danifica as peças. Ao mesmo tempo, ela parece não gostar de ficar sozinha. Pessoas da equipe do museu contam que certa vez encontraram papéis espalhados por toda a sala que estava trancada por dentro, onde Mandy se encontrava, como se ela tivesse surtado em um acesso de birra. Para que Mandy não se sentisse sozinha, os funcionários do museu colocaram uma pequena ovelhinha de brinquedo com ela. Um dia, a ovelhinha teria sido encontrada no chão, fora da caixa. Ninguém havia movido o brinquedo, pois o museu se encontrava fechado. Os funcionários relataram coisas estranhas que passaram a acontecer após a chegada de Mandy ao museu. Alimentos desapareciam da geladeira e eram encontrados dentro de uma gaveta.
objetos desapareciam, alguns foram recuperados, outros nunca mais foram encontrados. Os funcionários ouviam passos quando não havia ninguém no museu. Ela brinca com coisas elétricas que logo acabam avariadas. Sempre que ela faz alguma coisa como mexer com material elétrico ou tocar no vidro, a equipe precisaria levá-la ao redor do prédio para acalmá-la. Se tarde da noite Mandy começa com suas travessuras, um dos membros da equipe traz ela para o escritório, senta com ela no colo e continua trabalhando. As pessoas dizem que ouvem Mandy batendo na caixa de vidro e quando alguém vai verificar, ela está com a mão encostada no vidro. Alguns querem acreditar que a boneca na verdade não quer assombrar ninguém, mas sim carinho e cuidados, como um bebê real. Pode apostar, não é isso que esse demônio quer. Okiko, a boneca viva do Japão. Assim como as bonecas ocidentais, as japonesas são também muito antigas. As mais antigas foram encontradas em tumbas milenares. As estatuetas Haniwa, os primeiros bonecos japoneses feitos em terracota, eram enterradas com os mortos em ritual funerário. No período Heian, as bonecas surgem como uma espécie de amuleto, usada para afastar demônios. No período Nara, as bonecas passaram a usar roupas de seda dourada e penteados sokei. Já no período Kamakura, o shogunato obrigou as mulheres japonesas a substituir os kimonos por trajes mais simples, o que também refletiu nas bonecas. E no período Edo, surgiram as karakuri, que tocavam instrumentos e dançavam. Em 1932, no vilarejo do Japão, uma menina com apenas 3 anos de idade chamada Kikuko ficou muito doente. Seu irmão, que estava em viagem na ilha Sapporo, localizada no norte do Japão, comprou uma boneca muito bonita e levou de presente a Kikuko. Kikuko gostou muito do presente, tanto que não se separava da boneca para nada, e lhe deu o nome de Okiko. O tempo passou e o seu estado de saúde se agravou. Ela morreu 1 ano depois de ganhar o presente. Como era a cultura do lugar, Kikuko foi cremada com todos os seus pertences, mas a família esqueceu de cremar a boneca. Okiko, a boneca, foi colocada no oratório junto às cinzas da menina, onde a família e amigos faziam orações. Durante a Segunda Guerra Mundial, populações inteiras foram morar na zona rural do Japão. Então, as cinzas de Kikuko e a boneca Okiko ficaram aos cuidados do sacerdote no templo Manenji. Quando a guerra acabou, em 1945, ao voltarem para a cidade, parentes de Kikuko foram ao templo buscar o que haviam deixado lá. Então perceberam o que o monge já havia percebido. O cabelo de Okiko estava enorme. Okiko foi então deixada pelo irmão de Kikuko no templo Manenji, mas a história não acaba aí. Ela se espalhou e acabou chamando a atenção de pesquisadores que até hoje não encontraram nenhuma explicação científica para o fenômeno. O templo, localizado em Hokkaido, virou atração de turistas e muitos vão lá para ver de perto os cabelos longos, os lábios entreabertos e a expressão viva da boneca viva do Japão. No Japão, acredita-se muito em vida após a morte. Por isso, acreditam que todo objeto pessoal da pessoa que morreu deve ser queimado para que o espírito possa descansar em paz. Um boneco chamado Robert. Esse caso é muito curioso, porque envolve uma espécie de Chuck da vida real, que há mais de um século apavora os norte-americanos. Tudo começou no início dos anos 1900, em Key West, na Flórida, quando um garotinho chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, ganhou de um dos empregados do casarão onde morava um estranho boneco. O brinquedo media um pouco mais de 1 metro de altura e estava vestido com roupinha de marinheiro. O menino decidiu batizá-lo com seu próprio nome, Robert. Depois de ganhar o boneco, o menino não desgrudou mais do brinquedo e não demorou para que os pais de Gene e os serviçais que trabalhavam na residência começassem a ouvir o garoto a ter longas conversas com Robert. O mais sinistro é que eles escutavam 2 vozes completamente diferentes e no início simplesmente deduziram que o menino tinha diálogos com o boneco usando sua voz normal e outra com uma entonação modificada. Com o tempo, os pais de Gene começaram a ter dúvidas sobre essa segunda voz que ouviam. O garoto muitas vezes acordava aos gritos no meio da noite, sendo encontrado muito assustado em sua cama e rodeado por móveis virados. Além disso, brinquedos mutilados passaram a surgir pela casa e várias coisas estranhas começaram a acontecer.
Ginny também tinha acessos de ira frequentes e culpava o boneco por todas as ocorrências misteriosas. Os pais do menino não acreditavam muito nas acusações do filho, mas diziam ouvir risadinhas horripilantes, supostamente de Robert. Com o passar dos anos, o boneco se transformou no companheiro inseparável de Ginny, tanto que o brinquedo inclusive ganhou um lugar à mesa e dormia com o garoto na mesma cama todas as noites. Depois de adulto, Ginny herdou o casarão, e após se casar, o brinquedo foi colocado em um dos quartos da casa. Logo começaram a circular rumores sobre crianças que diziam ver Robert encarando-as pela janela, ou aparecendo em diferentes locais da casa durante o dia. Além disso, pessoas que visitavam o local diziam ouvir passos vindos do andar de cima, assim como risadinhas estranhas. A esposa de Ginny, inclusive, dizia notar mudanças nas feições do boneco. Robert ocupou esse quarto específico até a década de 70. Quando Ginny e a esposa faleceram e a nova família se mudou para o casarão, logo começou a ser assombrada pelo boneco. O brinquedo apavorava especialmente a filha dos novos moradores, e até hoje, mais de 30 anos após ter ocupado a residência e convivido com Robert, ela ainda se sente traumatizada pelas experiências horripilantes e garante que o boneco a torturava. Dizem que o empregado que deu Robert de presente a Ginny era adepto do voodoo e, descontente com seus chefes, teria enfeitiçado o boneco. Atualmente, o casarão em Key West foi convertido em um pequeno hotel e Robert se transformou em uma atração do museu local. Segundo os funcionários que cuidam da manutenção do estabelecimento, o boneco continua pregando pequenas peças de vez em quando e assombrando os visitantes. Tanto que uma das recomendações é a de que todo mundo que vai até o museu conhecer Robert se apresente e sempre peça permissão do boneco antes de tirar qualquer foto. Aliás, ao redor da caixa de vidro onde Robert se encontra, existem inúmeras cartas de pessoas suplicando pelo perdão do boneco por tê-lo clicado sem consentimento e pedindo que ele remova a maldição que jogou sobre eles. Esse último caso é um dos mais intrigantes relacionados às bonecas. Annabelle, a boneca demoníaca. Esse caso é um dos mais famosos do escritor Ed Warren e está registrado no livro O Demonologista. Em 1970, uma mulher comprou numa loja de antiguidades uma antiga boneca da coleção Raggedy Ann. Ela então deu de presente para sua filha, que na época era uma estudante na faculdade de enfermagem, onde dividia um apartamento com uma amiga, enfermeira também. Porque a mãe deu uma boneca para a filha já adulta que morava sozinha com uma colega. Seria para lhe fazer companhia? A moça colocou a boneca sobre sua cama como uma decoração e não deu muita importância a isso. Até que um dia, as duas estudantes notaram algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca parecia se mover sozinha. Eram movimentos quase imperceptíveis, como mudança de posição. Mas com o tempo, o movimento se tornou mais perceptível. Quando as duas chegavam em casa, encontravam a boneca num lugar completamente diferente do que haviam deixado. Às vezes, a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes, era encontrada em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Por várias vezes, elas colocaram a boneca no sofá e, quando voltavam, encontravam a boneca no quarto, sobre a cama com a porta fechada. A boneca não só se mexia, como passou a escrever também. Com cerca de um mês, mais ou menos, as duas começaram a encontrar mensagens escritas a lápis sobre um papel de pergaminho, onde lia-se "Ajude-nos" e "Ajude-lo". A escrita à mão parecia pertencer a uma criança pequena, mas o que deixou as duas enfermeiras muito assustadas não foram só as mensagens escritas, mas o papel de pergaminho, que não tinha na casa das duas. Uma noite, uma das moças voltou para casa e encontrou a boneca em sua cama, em uma posição diferente da que havia deixado. Mas algo estava muito estranho. Ela ficou apavorada ao pegar a boneca e perceber que havia algo que pareciam gotas de sangue atrás das mãos e no peito da boneca. De repente, do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Muito assustadas, as moças decidiram procurar aconselhamento especializado. Sem saber o que fazer, elas falaram com uma médium e uma sessão foi realizada. Então, a dona da boneca foi apresentada ao espírito de Annabelle Riggins. A médium relatou a história de Annabelle para as duas enfermeiras. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos
e ali viveu muito feliz. Ela tinha 7 anos de idade quando seu corpo sem vida foi encontrado no terreno em que os apartamentos foram construídos. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com as 2 moças e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, a dona da boneca permitiu que ela, a boneca, continuasse possuída para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, as enfermeiras logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser. Isso não era um caso comum e definitivamente aquela não era uma boneca comum. As 2 enfermeiras tinham um amigo comum que desde o início sempre achou a boneca sinistra, até que depois de 2 experiências terríveis com a boneca, passou a tentar convencer a dona da boneca que Annabelle não era um espírito humano, e sim um demônio. Convencida pelo amigo que Annabelle era um demônio, a enfermeira buscou a ajuda de padres que chamaram os especialistas Ed e Lorraine Warren, que concluíram que a boneca não era possuída, e sim manipulada por uma presença não humana. Foi realizado um ritual de exorcismo no apartamento das enfermeiras e Ed e Lorraine Warren levaram a boneca de lá. Mas no caminho para casa, com a boneca no banco traseiro do carro, por diversas vezes, o carro dos Warren quase sofreu um acidente fatal. Por algum tempo, a boneca passou a assombrar a casa dos Warren, mudando de lugar e até levitando. Os Warren, que possuem um museu ocultista, construíram uma caixa especialmente para Annabelle dentro do museu, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover, mas pelo menos 3 acidentes fatais aconteceram com quem a desafiou. Annabelle é considerada um dos objetos mais perigosos do Museu Ocultista dos Warren. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso Annabelle. Este espírito maligno manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca. Ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. Confiar em bonecas é sempre uma má ideia. É impossível saber se, afinal de contas, a atividade dessa boneca foi verdade ou histeria sensacionalista. No entanto, essa história pode ter ficado pior justamente por isso. Muitos casos ainda são desconhecidos. Muitos mistérios rondam bonecas assombradas ao redor do mundo. E você? Acha que objetos inanimados podem ser possuídos por entidades demoníacas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quem tem bonecas em seu quarto, talvez queira guardá-las no armário essa noite. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio de Universo Paralelo. Tchau!